E salve, salve, queridos amigos do canal Rups, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim até aqui apresentar a história de duas pessoas que são dois apaixonados pelo universo de duas rodas e que juntos eles descobriram a forma de colocar em planos, em execução, tudo aquilo que eles sonhavam que podia ser real, né? Que podia ser possível. Então, melhor do que eu para falar sobre como tudo isso começou é escutar um pouquinho deles mesmos. Então vão lá, Billy e Luiz, conta isso pra gente. Eu sou o Luiz Chiarotto, tenho 45 anos. Sou o Billy, tenho 46 anos. Minha história com o universo das duas rodas começou muito cedo. Eu tive uma bike quando criança, mas meu sonho era ter uma mobilete. Não tive uma mobilete e talvez isso tenha feito com que meu primeiro veículo, né, tivesse sido uma moto. Então eu com 17 anos já comecei a fazer a cabeça dos meus pais ali porque eu queria uma motocicleta de qualquer jeito. Então com 18 comprei uma moto ao invés de comprar um carro e de lá pra cá nunca mais fiquei sem. Então eu sempre tive as duas rodas muito presentes na minha vida. Assim como o Luiz, a minha relação com duas rodas começou lá atrás. Eu acho que é o primeiro veículo que qualquer pai, sem consciência, dá para o filho é uma bicicleta, né? Então eu comecei pela bicicleta. Também sempre quis ter uma mobilete, mas eu tive a infelicidade da minha irmã tomar um pequeno tombo e eu não ganhar a mobilete, que ela era mais velha que eu. E com 13 anos eu corria de kart. A minha família é super envolvida com engenharia, meu pai é formado em engenharia mecânica. Então esse universo é bem de verdade mesmo e a gente vive ele assim desde cedo mesmo. Então é algo que faz parte da minha vida de verdade há muito tempo. Olha, eu vou falar uma parada pra vocês. Uma das coisas que me deixa mais feliz de contar essa história é que ela tem a ver com duas emoções muito fortes. A paixão desses caras pelo universo de duas rodas, como já deu pra perceber, e o encontro deles, que realmente foi um encontro que fez todo sentido. Conta aí pra gente como é que foi. Então, eu conheço o Luiz há uns 12 anos, mais ou menos. E aí, desde o dia que eu conheci ele, já tinha uma motinha customizada. Era um baratinho. Que moto que era, Luiz? Uma Mad S. Uma Mad S. Já toda customizada, capacetinho todo estiloso, né? E aí ali o Santos já bateu lá atrás. Aí ele fazia outra coisa da vida, ele trabalhava com concessionária, não sei se já estava na montadora, e eu comecei a customizar a moto, né, naquela época, foi bem naquela época. A gente não perdeu o contato, a gente sempre se falava. Na verdade, aconteceu que o Billy estava com a oficina, eu sempre tive moto customizada, né? Eu tenho uma história com motos customizadas também desde sempre, né? Customizando tudo que é meu. E aí o Billy montou a oficina e eu tinha interesse em montar a oficina com ele. Naquele momento o Billy falou, não, vou seguir sozinho, não deu muita bola. Eu falei, beleza. Então vamos fazer a primeira Benta. Aí a gente foi junto numa concessionária, eu comprei uma moto zero, levei lá e a gente fez a primeira Benta. Eu como cliente da Benta, eu era cliente da Benta nesse momento. E fizemos a primeira Benta. Foi a primeira Benta. A gente foi junto na concessionária mesmo, na verdade. E aí, ou seja, 1 ano e meio depois que o Billy montou a oficina e a Benta nasceu, aí eu me tornei sócio do Billy. Foi então, excelente isso, porque o Luiz, a gente se completa de uma maneira muito legal, assim, porque os skills dele se encaixam perfeitamente nos meus skills, né? Então, assim, o Luiz é um cara que tem uma visão de negócio, o Luiz é um cara que ele consegue organizar as coisas, ele consegue dar prioridade para as coisas certas. Então sempre que a gente faz um plano de ação, eu baixo a orelha, escuto ele, porque 99% das vezes o plano de ação tá certo. Óbvio que a gente sempre debate, né, também coloco minhas coisas, mas assim, foi, cara, foi importantíssimo assim,
Eu acho que a gente se complementa porque o Billy já vinha com essa expertise de ter feito várias motos customizadas e tal, que é um negócio que eu amo. E ele tem uma capacidade de criação realmente muito diferente da média. Realmente ele sempre fez projetos incríveis desde sempre, antes de eu estar junto na Benta. Ele formado em desenho industrial, quer dizer, ele mexe com o computador de uma forma que eu não faço ideia como. Ele trabalha com a impressora 3D, ele mexe nos programas do computador, quer dizer, ele materializa aquilo que a gente acha legal, né? Então eu também tenho muita referência, mas é uma parceria muito boa, né, nesse contexto, né? Então são personalidades diferentes que se complementam, né? Então, cara, pra mim foi um encontro extremamente importante. Não, foi um encontro muito importante mesmo, com certeza. Parece que tem coisa que está escrito para acontecer e a gente não tem que tentar evitar, né? Então eles se conheceram lá atrás, cada um foi para um lado, depois voltaram a se encontrar e nisso nasce a Benta Handmade, uma empresa que, vou te dizer, realizadora de sonhos e que eu faço de novo muito gosto em começar a contar essa história de como tudo isso aconteceu desde agora. Bom, depois que a gente se encontrou, né, o cenário era que nós tínhamos alguns projetos em andamento, então nós tínhamos que terminar algumas coisas que já estavam, já tinham sido iniciadas, então a gente precisava de um plano mesmo para finalizar aquelas motos e a gente veio executando esse plano. A gente passou por algumas mudanças de endereço, então a gente teve que ir para um lugar não definitivo, nós sabíamos disso, e aí a ideia sempre era, beleza, vamos captar novos projetos que façam sentido para a gente. Então uma coisa muito legal da Benta é que acredito que, bom, nós desde sempre tínhamos essa ideia de fazer motos e projetos que nos desafiassem a fazer coisas cada vez mais legais, né, Billy? E o legal é que o plano quando a gente se juntou, que o Luiz traçou um plano, a gente conseguiu executar ele e a gente começou a colher os frutos super legais, né? Então a gente começou a fazer umas parcerias incríveis, né? Não só fazer por fazer, ou para falar, nossa, minha oficina está com 30 motos para fazer, ou coisa parecida, né? E novas conexões que veio para somar, né? Acho que é isso. Caraca, deu pra ter ideia tudo que esses caras já fizeram. E ó, vou falar, é trabalho pra caramba e é credibilidade, porque trabalhar, todo mundo pode trabalhar, mas alcançar a credibilidade, isso não é pra qualquer um. E eu vou te dizer, eu fico realmente feliz, eu sei que eu já falei isso antes, mas porque nesse momento é que faz sentido eu estar aqui apresentando esse vídeo pra vocês, porque se você não sabe, eu sou do universo do veículo elétrico e a Benta Handmade então resolveu entrar pro universo das e-bikes, como você está vendo aqui, e essa história é muito legal. Conta aí pra gente como é que acontece esse momento, essa virada para vocês. Bom, e-bikes, como surgiu na nossa vida e-bike? Uns 3 anos e meio atrás, eu tive a experiência de ficar 6 meses andando com uma bike de 1000 watts. E desde então aquela experiência ficou marcada. Eu sempre compartilhei com o Luiz. Na verdade, o Billy veio com essa história da bike elétrica de 1000 watts e foi num momento em que a gente ainda estava colocando muita coisa em ordem na Benta, né? Então logo quando a gente se juntou, ele falou da bike elétrica, falou dessa história da experiência dele com a bike elétrica, mas a gente tinha que realmente passar por um processo onde nós tínhamos que arrumar a casa, a gente não podia parar de focar nas motos naquele momento, mas foi uma ideia que me agradou muito, porque nós éramos, né, uma oficina de customização ficando cada vez mais relevante, cada vez mais bem posicionada. Então nós, desde aquele momento, tivemos muitos clientes sempre interessados em fazer motos, mas a história de a gente lançar um produto fazia muito sentido para a gente. Porque quando você lança um produto, você deixa de ser só serviço, você consegue alavancar o seu trabalho, né? A experiência de a gente passar a customização das motos para as bikes também foi uma coisa muito interessante e que
fez todo sentido para mim. Depois desse início da ideia, né, que a gente, bom, vamos fazer. E a gente deu start na ideia da e-bike, na ideia da e-benta, a gente foi fazer uma imersão. Então a gente andou realmente em bastante coisa elétrica disponível, já existiam, já tínhamos naquele momento bastante coisa no mercado. Inclusive moto, né? Inclusive moto. Então a gente fez uma imersão para ter certeza de que uma bike de 1000 watts seria o primeiro modelo, né? Então a gente andou em patinete, de roda gorda, roda pequena, nas bikes até uma determinada faixa de preço, então bikes de até 15 mil reais. Ou seja, a gente fez uma imersão mesmo, a gente andou em moto elétrica, a gente foi na Volts, a gente andou em Super Soco, enfim, em outras marcas. Então nós queríamos realmente algo diferente. Então uma bike com design, uma bike que despertasse desejo, uma bike que performasse realmente de uma forma muito eficiente no deslocamento urbano, essa era a ideia, e que ela fosse linda mesmo e tivesse aquela essência da customização. Diferente de todos os produtos que nós tínhamos visto. Então, uma oportunidade realmente gigante. Uma coisa bacana que o Billy vai explicar melhor é que era um projeto muito desafiador em termos de especificação técnica essa bike. Então, a nossa primeira bike é uma bike complexa, né, de ser desenvolvida, né, Billy? A gente optou por começar por uma super bike, então a gente fechou esse pacote elétrico e eletrônico de 1000 watts, a bateria de 15 amperes, e a partir disso que surgiu o desenho da bike. Então assim, a gente não usou referência de desenho de quadro de nenhuma outra bike, é um projeto 100% autoral nosso mesmo. A gente optou por fazer um quadro de aço inoxidável. Não é comum você ver qualquer bicicleta ou moto ou qualquer coisa com quadro de aço inox, que é um material super nobre, é um material super resistente e casou muito bem com essa bike, porque como ela tem um desempenho, ela não pode ser uma bike tão leve e o inox dá essa estabilidade para ela, tá? Não é que ela seja super pesada, mas o inox deixa ela super estável. Uma coisa que é super legal também falar, né, do projeto das e-bikes, como o Luiz tinha falado antes, o que a gente tem no mercado hoje são dois universos. A gente tem um universo que são produtos prontos de prateleira, né, que geralmente vem da China, que vão até, apesar que a faixa de preço é bem ampla, mas o que a gente acha mais aqui no mercado, sei lá, até 14, 15 mil reais, né? E um outro mundo que a gente tem são as bikes europeias e americanas, que começam aí em 40, 45 mil reais. Tá? O que a gente optou fazer? A gente optou fazer um produto nacional, desenvolvido aqui. A gente não consegue fazer 100% nacional, não, porque a gente não consegue fazer o motor ainda aqui, o sistema de freio que é eletrônico, hidráulico e eletrônico, mas a gente optou por fazer um projeto nacional, criado, desenvolvido, validado, testado, tudo aqui no Brasil. Então, bem como isso cai naquilo que o Luiz estava falando na parte das motos, né? Que a Benta quer fazer coisas que ela realmente acredita, que não seja só uma coisa, só um negócio. Óbvio que o negócio é super importante, mas por que não fazer um negócio com uma coisa verdadeira que a gente acredita e que a gente tem a tesão de fazer, né? Então assim nasceu a primeira bike, a S1. Depois, S1 de Stainless Steel? S1 de Stainless Steel, de aço inox. É uma bike que vai sofrer alguns updates, não de ciclística, não de motorização, mas a gente está deixando ela inteligente, uma smart bike. Então já está em teste localizador, você vai conseguir conversar com ela por telefone, então você vai falar S1, onde você está? Ela vai abrir o Google Maps, você vai falar S1, bloqueia, ela vai bloquear. Então a gente já está em teste essa tecnologia, e depois da S1 já nasceu o nosso segundo modelo, que é a C1, a Rita, que já é uma bike, é C1 por quê? De aço carbono, ela já é uma bike com uma outra proposta, ela não é uma super bike,
Ela é uma bike de mobilidade com versatilidade, com estilo. Ela atinge 25 km por hora. Ela tem duas configurações, um aro 24 e aro 26. Ela vem com 4 cores, são 2 tons de verde, preto e branco. Dessa primeira coleção são essas 4 cores. E a gente não quer parar por aqui. Então a gente tem a S1, ela é uma bike de performance mesmo, altamente customizável. A gente tem a C1, que é uma bike, como o Billy disse, né, extremamente versátil, estilosa, com 350 watts e uma excelente autonomia. A gente quer ter uma bike ainda de alumínio, que já está em desenvolvimento, então que seria no caso a A1. A gente tem um desenvolvimento, vou dar um spoiler aqui, que é uma bike PET, né? Pô, cada 4 PETs são 200 garrafas PETs a menos no oceano. Pô, isso vai englobar a sigla SG para nossa marca, também é muito legal. A gente quer fazer uma super bike de carbono depois lá na frente. Fibra de carbono. De fibra de carbono. E assim, a gente realiza, né? Nós somos uma empresa que materializa. Então isso é muito legal. A gente vai fazer de qualquer jeito, aconteça pandemia, aconteça mudança de governo, enfim, não importa. A gente vai realizar. Isso é muito legal, porque a gente já tem um planejamento para isso. Sensacional, cara, que história, né? Vou te dizer, e é nesse momento então que eu me apaixono pela marca, que eu acabo conhecendo e testando a princípio a S1, que é uma super bike muito legal. Logo na sequência eles vêm lá com a evolução de sugerir que vão fazer quadros diferentes, né, com materiais diferentes. Vem aqui a evolução da Rita, da C1, que é uma bike, vamos dizer, mais de rua, né, mais para qualquer público, também muito legal. E eu fico pensando, o que vem pela frente? O que vocês estão aprontando aí? Conta pra gente. Bom, então com 2 modelos já validados, a gente precisa, além de tudo isso que eu já disse, né, de mostrar a marca, de tornar a Benta conhecida, a gente, como eu havia dito antes, nós temos outros modelos para serem lançados. Então já tem alguns modelos em desenvolvimento e a gente não vai parar por aqui. Então a gente precisa do maior número de pessoas conhecendo a Benta e a gente está no momento de captação agora e a gente vai oferecer uma oportunidade incrível e a gente vai compartilhar isso com vocês. E acho que é isso, né, Pedro? É isso. E o legal das pessoas saberem é que tudo isso que a gente falou foi feito em apenas 3 pessoas. Então, isso é um motivo que a gente fica super feliz, super orgulhoso e realmente, quando a gente fala em expansão, envolve tudo isso que o Luiz falou, desde estoque, marketing, pessoal, enfim, expandir mesmo. Acho que é isso. Cara, é muito legal, né? Quando a gente vê, assim, as pessoas cheias de esperança, cheias de planos, com ideia na cabeça, com vontade, né, no coração, querendo realmente fazer, eu fico pensando, onde a Benta vai chegar? E mais do que isso, eu fico até imaginando como seria fazer parte de tudo isso. A gente, depois de explicar todo o momento da Benta e de tudo que a gente quer fazer, chegou a hora de a gente ir atrás desse recurso mesmo, para a gente poder expandir, tornar a marca conhecida. E a gente tinha algumas opções, na verdade. Então a gente poderia ter ido atrás de um fundo de investimento, a gente poderia ter trazido novos sócios para a empresa, mas há pouco tempo atrás a gente conheceu um modelo, né, de captação diferente. Então isso é relativamente novo para nós, esse tema, né, relativamente novo para nós, mas que nos chamou muita atenção, né? Que é a captação pública, que é a história do crowdfunding, que é o financiamento coletivo. Isso é muito legal, isso é uma maneira de você trazer novas pessoas para dentro do seu negócio, tornar as pessoas pertencentes ao negócio, dar a oportunidade das pessoas fazerem parte mesmo, né, de algo que tenha propósito. Então, você está dentro de uma empresa que é mobilidade urbana, que é mobilidade elétrica, está antenada com tudo que está acontecendo no futuro e trazer pessoas para dentro desse universo, para nós também faz todo sentido, né? E de que maneira isso acontece, né? Você abre dentro da sua empresa uma porcentagem dos seus lucros e dos seus ganhos e distribui isso para as pessoas de uma forma proporcional, de acordo com o aporte ou do investimento que elas fazem. E em troca disso,
elas têm, além de uma participação, benefícios também. Então é muito interessante, é muito legal, né? Fez todo sentido para a gente. Então a ideia é nós criarmos assim ofertas realmente que sejam extremamente atraentes. Então a gente vai criar a oferta onde a pessoa participa da nossa empresa, participa dos ganhos e ela tem desconto numa bike, por exemplo. Aí a gente vai fazer uma oferta que a gente pode envolver a Rita. Então o cara, além de ter a participação, ele já sai com uma bike aqui também da empresa. E essa pessoa vai vestir a camisa, ela vai de fato ser nossa sócia, né? E ela vai ter o benefício de usar o nosso produto sempre, né? Então, para nós é importante termos pessoas, trazer o recurso para a empresa desse jeito e ter o maior número possível de pessoas fazendo parte dessa história, né? Então, de verdade, acho que vai ser muito legal. A gente vai ter uma oferta também com a S1, lembrando que a gente quer criar modelos exclusivos para essa captação, né? Então a gente chama essas pessoas participantes, esses novos possíveis sócios de founders, né? A gente tem a ideia de criar um clube Benta, que é um clube de vantagens, e criar uma comunidade mesmo de elétrico, criar uma comunidade mesmo de pessoas andando com as suas eventas por aí, né? Então vem muita coisa boa por aí. Tem mais uma coisa que eu também queria falar. O trânsito nas grandes cidades está insuportável. Eu vejo muita gente que acaba ficando presa no trânsito desnecessariamente. Óbvio que tem gente que precisa sair com o carro, que precisa fazer coisa, mas tem muita gente que fica no trânsito à toa. Então isso é um outro motivo que a gente fica empolgado de certa forma, ajudar a mudar isso um pouco. Eu, por exemplo, eu trabalho na Vila Madalena, eu moro no Real Parque. Se eu for sair de carro, 30 minutos. Com a bike eu vou em 15. Ou seja, então assim, tem muitas pessoas que precisam conhecer isso, precisam experimentar isso. Que, cara, isso é qualidade de vida. Por mais que seja bike elétrica, você está se exercitando. Não é igual uma bike, vou pedalar 100 km, óbvio que não, mas você está se exercitando. E outra coisa, você está deixando a via livre para quem realmente de fato precisa usar carro. Sem falar em poluição sonora, etc. Então assim, a gente já está em 2022, 2023, eu acho que, né, rapaziada, vamos contribuir também para a melhoria, né, do mundo. E tem outra coisa, né, de verdade, eu acredito, ele acredita, nós acreditamos, né, e a gente chegou num momento do mundo, do planeta, empresas do bem, fazendo coisas do bem, fazendo coisas legais. A gente tem mesmo essa vibe de criar coisas que façam diferença na vida das pessoas, né? Então eu acho que existe de verdade essa vontade de mudar o mundo para melhor, né? Nós somos ainda pequenos, mas seremos grandes, né? Então faremos coisas muito legais. Então a gente veio fazendo muita coisa sozinho e a gente não vai parar por aqui. A gente gostaria muito que vocês viessem com a gente, tá bom? Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, né? Exatamente. Seria muito legal ter mais pessoas participando para acelerar esse processo. Porque assim, como eu falei, nós fizemos tudo isso em 3 pessoas. E nós somos incansáveis e imparáveis. Nós vamos fazer. Mais tempo ou menos tempo, mas nós vamos fazer. Seria muito legal que tivesse mais pessoas envolvidas, né? Envolvidas no movimento mesmo, de virar a chave em determinadas coisas, sabe? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa... A gente fez uma síntese aí da nossa história e estão todos convidados, inclusive, para dar um pulo aqui no galpão para conhecer, para entrar em contato, para tirar dúvida. A gente está sempre à disposição. Obrigado. Tem muita coisa boa por aí, gente. Valeu. Galera, e parece que a gente está de frente para um grande momento da Benta Handmade. Então, a gente já ficou sabendo lá no começo da história individual de cada um,
com o universo de duas rodas, e eu vou te dizer que agora abre-se o horizonte para a gente escrever juntos os próximos capítulos, os próximos passos dessa história. Então, não somente é muito legal você ter uma bike dessa na sua casa, mas fazer parte, escrever essa história junto, parece muito mais legal ainda. Então, assim, eu agradeço de coração ao time Benta por completo, não só o Luiz e o Billy que estão aí na frente dessa história, mas o time por completo, e agradeço você também que está aí assistindo e que se interessou pela história. Te digo, vai lá, fica sabendo de todos os detalhes da proposta, vale a pena participar, e eu vou te dizer, a gente se encontra em breve no Clube Benta ou em algum canto da cidade, beleza? Um grande abraço de coração, até a próxima e tchau! Atenção! Não invista antes de entender as informações essenciais sobre a oferta pública.